Está no ar. Fechando a conta. Alô, você aqui do Agência Santa Cruz, muito boa noite. Estamos chegando, 8 horas mais 26 minutos. Começando mais uma edição do Fechando a Conta, o seu programa de entrevista, de participações, de assuntos relevantes, todas as quintas-feiras. Fechando a Conta. E hoje, mais uma vez, o Fechando a Conta, que está nessa temporada. Começamos falando de política, né? Fez programas com vereadores, fez programas com aspirantes aí a cargos eletivos, mas em função do que acontece no planeta todo, a história da pandemia, do coronavírus, a gente teve que trocar, foi forçado a trocar a pauta. E estamos aí fazendo programas especiais voltados aqui para o pessoal de Santa Cruz do Rio Pardo sobre o assunto coronavírus, Covid-19, os efeitos todos da pandemia que estão aí há tanto, como é que eu vou dizer, estão aí mexendo com a vida de todo mundo, né? Tanto da população pobre, mais carente, como também, claro, a população principalmente a população de baixa renda, que está sofrendo bastante, mas também atingindo empresários, enfim, é uma coisa que mexe com todo mundo. E hoje a gente vai trazer aqui para falar com a gente, vocês estão vendo ela aqui do lado já, a secretária de Desenvolvimento Social de Santa Cruz do Rio Pardo. Na verdade, é secretária de Pessoa com Deficiência, isso, e Desenvolvimento Social, um nome comprido. Mas a gente vai falar só do desenvolvimento social, porque é o que nos interessa na história da pandemia do coronavírus. Ele já está aqui comigo, o meu amigo Donald Oliveira, que vai hoje dividir a bancada para fazer esse bate-papo com a Eliane Botelho, que é a secretária aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. E você que está nos vendo já pode ir mandando pergunta, pode ir participando, pode ir interagindo da maneira que você quiser aí. Você que tem dúvidas sobre os planos, esses planos aí sobre o Bolsa, como é que é chamado Corona Voucher, né? Que estão chamando bastante, que é esse auxílio emergencial, e também outras bolsas, auxílios que o governo estadual e federal estão trazendo nesse momento da pandemia do coronavírus. Dizer uma boa noite para o dono, agradecer pela presença, mas claro que ele vai deixar eu dar o boa noite primeiro para ela, porque é primeiras damas. O senhor sabe disso. Boa noite, muito obrigado por aceitar o convite, Eliane. Seja bem-vinda aqui ao Agência Santa Cruz. Boa noite, eu que agradeço aqui por estar para contar um pouquinho dos benefícios que tem assolado aí nossa pandemia e as pessoas que estão necessitando. Tantas perguntas o pessoal faz. Doni, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo, você é dono da casa já. Obrigado, André. Boa noite para você, todo o pessoal que está em casa, os nossos amigos internautas de Santa Cruz do Rio Pardo, Eliane Botelho. Prazer, mais uma vez, poder falar com você. Bom, Eliane, eu acho assim, ó, Elaine, né? Se falar Eliane, você desculpe que às vezes mistura a cabeça. Não, tá certo. Eliane, então tá certo, Eliane. É que é difícil, mas Elaine ou Eliane, mas então é Eliane. Qual que é a pergunta que você mais respondeu nos últimos tempos? É sobre o Corona Voucher, auxílio? É sobre outra questão financeira? Ou é até quando vai abrir esse comércio? Porque eu acho que o telefone lá, nesse momento da assistência social de Santa Cruz, talvez é o telefone que mais toca nesse momento no município. Estou errado? Não, tá certo. É uma questão muito difícil, as pessoas estão passando por uma situação financeira difícil e tendo que lutar contra a pandemia. Então, são duas coisas que vêm assolando. E o telefone não para. E as duas questões são auxílio emergencial de R$600 e o auxílio da nossa cesta básica. A cesta básica, a cesta básica, ela já é dada por um certo número de famílias habitualmente. Pouca gente sabe, quer dizer, quem recebe sabe, mas o município já costuma auxiliar famílias carentes, né? Já tem esse trabalho, né? Isso, ela faz parte da Lei de Benefícios Eventuais, ela já existe há muito tempo e a gente acompanha algumas famílias. Como que é esse benefício? É por um tempo determinado, tá? A assistência social não apadrinha uma família por anos ou vai ser a mãezona ou o paizão. Vai acompanhando até ver um desenvolvimento dessa família. Isso, porque a gente tem que fazer com que essas famílias se desenvolvam e consigam ter autonomia para continuar. Sim. Então, a lei me permite fornecer cesta básica durante 3 meses consecutivos, tá? Depois eu tenho que dar um tempo para poder voltar. Mas nesses 3 meses, a assistência social trabalha para que ela tenha autonomia, para que ela continue se mantendo com o recurso dela. É um auxílio para É um auxílio emergencial que a gente chama. Agora, Eliane, eu queria pegar num ponto aí dessa questão da pandemia do coronavírus.
Eu queria saber se as pessoas que estão te procurando, além daquelas que já são cadastradas nesse programa social de Santa Cruz, esse caso que você está falando que já recebe cesta básica, mas com essa pandemia, a questão de autônomos, pessoas que de repente trabalham de servente de pedreiro, ou alguma outra que de repente presta o serviço de diarista, ou uma outra profissão, um garçom, que entre aspas é um bico, né? Ele vive só de bico. Essas pessoas praticamente estão aí pelo menos há quase um mês aí, né, sem ter renda. Aumentou também esse número? Esse tipo de profissionais estão te procurando também? Estão. O que a gente via antes? Antes a gente fornecia em média 100, 115 cestas básicas mês, tá? Agora, com essa pandemia, o que aconteceu? Só na primeira semana foram 120. Então, deu um estouro. E o que a gente percebeu? O perfil mudou, as famílias mudaram. Então, o que a gente viu? Famílias que nunca apareceram solicitando auxílio estão aparecendo, que vem nessa questão dessas pessoas que estão sem renda e pessoas que ficaram muito tempo distante da assistência social, há mais de 2 anos. Elas voltaram a pedir. Então, eram pessoas que estavam empregadas, que conseguiam se manter. Por conta da pandemia, não tem mais recurso, então estão nos procurando com esse auxílio. E o que a gente percebeu? A gente já tem um perfil aqui no CRAS Betinha, um perfil socioeconômico, que ele sofreu, mas que as pessoas ali já estão habituadas a lidar com uma certa dificuldade. Sim. Deu um estouro muito grande no outro equipamento, que é o CRAS Estação. Né? A procura ficou 3 vezes mais. O nosso atendimento triplicou, quadriplicou. Nós estamos trabalhando intensamente para atender essas famílias. E esse perfil era das famílias que tinham trabalho, que tinham renda, que trabalhavam por semana, por hora, e que conseguia se manter, que não dependia da assistência social, mas que agora está procurando. Você consegue ter um número, por exemplo, da quantidade de famílias que precisam? Por exemplo, de informais que hoje estão parados devido à pandemia? A gente não conseguiu separar ainda por informais ou que estavam trabalhando, que perderam. Nós estamos fazendo esse levantamento que nós vamos fechar o mês. Dentro de um mês, qual é o perfil dessas famílias que compareceram, a quantidade de famílias, quantas nós fornecemos e dessas que nós fornecemos, quantas nós vamos ter que continuar fornecendo. Certo. Porque a gente acredita que isso não vai passar tão rápido e que a gente tenha que auxiliar essas famílias durante 90 dias, pelo menos, que é a nossa perspectiva. Então, a gente já fez uma média pela primeira semana, a gente acredita que por mês nós vamos fornecer em torno de 400, 500 cestas. 400, 500 cestas mês? Mês. Então, o que era no mês vai na semana, né? Você Vai falou que era mês. 100, praticamente mês, agora vira semana isso. Semana. E você nota que você está falando que pessoas que há muito tempo não vinham até assistência, ou pessoas, né, um público novo, né? Você nota que nesse momento não tem aquela coisa, né, de ficar com vergonha, porque realmente a água bateu, apertou e vou pedir socorro, né? Até eu tenho uma história interessante essa semana de uma moça que ela nos ligou, que a gente está agendando, né? Porque para evitar aglomeração. E aí ela voltou a ligar, que ela disse que não tinha nada. E a gente pediu para que ela subisse. Ela falou assim, nesse momento eu não posso, que meu marido está trabalhando. Ele chegou e ela foi na assistência, que esse atendimento foi na secretaria, a gente acompanhou de perto. Ela colocou para assistente social que, assim, o marido dela trabalhava, tá? Ele tinha uma renda, mas naquele momento ele estava sem, e ela não tinha nada no armário dela. Que ela estava pedindo por esses dias, que ela tinha em mente que daqui a uns dias ele ia voltar a trabalhar, que ele já tinha sido chamado, mas ele não tinha recurso ainda e ela não ia precisar mais. Ah, tá. Então ela queria um pouquinho para passar os dias. Para aquele mês, para esse mês ela precisava, mas ela já colocou pra gente, olha, meu marido já conseguiu, já voltou a trabalhar, mas nesse momento eu não tenho nada para dar para os meus filhos. Entendi. Então vem a assistência social nesse momento para socorrer. Então a gente vê a honestidade dessa pessoa. E é claro que a gente também tem outras pessoas que tentam se aproveitar da situação. Nós tivemos um outro caso que a pessoa passou pela secretaria, nós atendemos, mas desconfiamos que tinha alguma coisa errada e não fornecemos naquele momento. Quando você fala desconfiamos coisa errada, é que você percebe que a história não bate alguma coisa, que a pessoa quer se aproveitar de um benefício que, teoricamente, ela tem direito, assim. Isso, e a gente agendou para ela retirar no outro dia.
E coincidentemente, no final do dia, a gente faz assim um comparativo dos equipamentos e a gente começa a comentar. E coincidiu de que o perfil da mulher tinha chamado a atenção no nosso equipamento e chamou a atenção num outro equipamento. Ah, tá. Porque vocês levantam tudo, né? Vocês vão olhando lá, vocês conseguem fazer um levantamento social da pessoa mesmo. Social. Registro de trabalho. Quanto ela ganha, quantas pessoas tem na casa. Encostado, quem mora na casa. A gente faz uma entrevista, faz uma triagem social e faz esse comparativo. E ela saiu da secretaria lá na estação, veio aqui no CRAS Betinha, com um comprovante de endereço falso. Ah, tá. E aqui ela ganhou a cesta. Ah, entendi. Logo ela entendeu que, bom, funciona então eu fazer isso. E aí ela veio e, coincidentemente, a gente conseguiu identificar. As assistentes sociais foram juntas na casa fazer uma visita para confrontar essa pessoa. Porque a gente está aqui para atender o maior número de possíveis e quem realmente necessita. Então, se precisar fazer visita na casa, a gente vai. Vai para conhecer o perfil, tá? Para ver se realmente está precisando. Porque, gente, muitas pessoas tentam se aproveitar nesse momento. Tanto que a gente está vendo com os aplicativos, quanto fake não teve. Exatamente. Hoje a gente leu uma notícia aqui que 70 mil, né? É isso? 76 mil presidiários cadastraram para receber o auxílio emergencial. Porque eles são autônomos, né? Então uma outra, a gente já vai chegar nessa questão. Antes de eu perguntar sobre essa demora do aplicativo, você disse que o bairro da Estação, né, foi onde cresceu bastante. Tem algum outro bairro também que chamou a atenção? Nós estamos assim, o CRAS Betinha atende essa área aqui, São José, Divinéia, Bom Jardim. A secretaria, vamos para o CRAS Estação, atende toda aquela parte da estação, Parque das Nações, e a secretaria atende o restante da cidade. Então, nós vimos o crescimento tanto na secretaria quanto no CRAS Estação. Porque a secretaria pega um número bem grande, uma área bem grande territorial da cidade. Então, essas duas teve um aumento significante nos pedidos. Agora, Eliane, como que é ocupar essa pasta, ao mesmo tempo ter que ser técnica e, às vezes, não deixar o lado humano falar mais alto, porque senão você se emociona com todas as histórias que aparecem, né? É muito engraçado. Quando eu comecei na assistência, eu sou advogada e no direito a gente vê muita coisa. Quando eu cheguei na assistência, eu tinha dó de todo mundo. Sim. E aí no convívio, no dia a dia, você vai vendo os atendimentos, você vai acompanhando as famílias, você tira um pouquinho. Você fala, gente, não é bem assim. A gente precisa fazer uma análise social. Muita gente usa. Muita gente usa, muitas vezes usa um filho deficiente para sair pedindo, né? Porque todo mundo vai ficar com pena, compadecido. Então tem muitos casos que a gente tem que acompanhar de perto. Isso não pode acontecer. Então com o tempo eu fui meio que a gente fala criando pelinho no coração, para que a gente faça uma análise mais racional. Agindo mais pela razão do que pela emoção, né? Pela emoção. A gente não deixa de atender, a gente compara. Você vai defender aquele que precisa. Você não está tirando de alguém, né? Você está fazendo isso pelo bem daquele que precisa. Você vai, se dá para um, dá para outro. Não dá para outro. A gente tem que ser solidário e assim, eu tenho que me compadecer do próximo e eu tenho que atender. Mas desde que ele realmente precise naquele momento. E ele também tem que ter consciência de que vai pedir se realmente precisa. Não é para ficar armazenando cesta básica na casa dele, porque não vai acabar. Nós vamos dar conta de atender todo mundo. E como é que funciona esse tipo de compra, né, por parte do município, por parte da sua pasta, da aquisição destas cestas básicas? Então, a gente tem um recurso por ano, que a gente faz uma licitação para atender. Então, coincidiu de que a gente estava... Vocês compram aqui de Santa Cruz mesmo? Não, a gente faz uma licitação. Sim. Então, abre, as empresas vêm, tem uma concorrência, a gente sempre compra pelo menor preço. A gente estava no início de um contrato, coincidiu que a gente estava no início de um contrato e a gente tinha um saldo significante. Porque, para quem de repente não entende como funciona, eu também se eu falar, você me corrige, mas eles fecham um valor X, você pode gastar lá 500, não sei, faço ideia, 500 mil reais com cesta básica, um exemplo. E aí, com alimentação, aí você vai vendo aí se o mês você precisa de 30, o mês precisa de 100, precisa de 200. Sim. Eu acho que agora, como você fez um contrato novo, você tinha Eu tinha um saldo legal. Você consegue puxar e trazer bastante. Isso, eu tinha um saldo para um ano, né? A média era 100, 120 por mês. Então, eu estava assim, eu tinha feito um único pedido. Não precisou fazer um contrato novo emergencial. Não. E aí, o que a gente fez? A gente aumentou os pedidos. Então, eu fiz um pedido de 500 cestas, que provavelmente está para chegar.
para a gente fazer a distribuição e eu já tinha uma parte. E também nós recebemos uma grande doação de 2 conselhos, o Conselho do Idoso e o Conselho da Criança e Adolescente, de 500 cestas. Ah, sim. Então, vai equilibrar o contrato que eu tenho e essa doação. Além disso, tem muita gente ajudando. A gente já Caso existam empresários que queiram destinar cestas para vocês lá, a gente recebe através do Fundo Social e faz a triagem através da Secretaria de Assistência. Então, eu recebi uma doação de 40 cestas a semana passada e essa semana eu recebi mais 30. Com todo essa contabilidade, né, até antes da pandemia, você acredita que Santa Cruz, através do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, não existe pessoas passando fome? Até que esteja ao alcance de vocês estão conseguindo matar a fome daqueles que estão na linha da extrema pobreza, e agora não precisa estar na linha da extrema pobreza também para estar com uma dificuldade, né? Não, porque assim, todo o nosso perfil mudou e a nossa análise mudou. Não tem como mais eu comparar o valor que ela tinha de salário e fazer uma análise social da vida dela, porque agora mudou todo o perfil. Eu levanto o que ela recebia, o que ela está passando hoje, e a análise é sobre hoje. Né? Se ela realmente está necessitando nesse momento, eu estou fornecendo. A priorização é para quem está sem renda nenhuma, para quem tem crianças, idosos, que a gente precisa ajudar nesse momento. Mas é lógico que a gente faz uma análise daquela família nesse momento. Deixa eu ver aqui agora. O pessoal que está mandando pergunta, muita gente vendo a gente, já mandando umas questões aqui, ó. Boa noite, André Doni e tal. André, tem um monte de gente pedindo. Juninho, um abraço lá pro Juninho da Refrigeração. O Juninho, eu chamo de Juninho, mas é o Júnior Refrigeração, Júnior Graciano, né? Que ele chama. Grande Juninho. Aquilo que a gente estava comentando aqui. André, tem um monte de gente pedindo cesta no Mercadão do Facebook, é o grupo, né? Deve ser isso. E será que esse pessoal não está recebendo? Muita gente nesse momento tá. É aquela história, né? O Júlio tá aproveitando porque não sei a necessidade de cada um, né? Mas muita gente tá boa no Facebook. Tô precisando de comida, alguém me ajuda, tem uma família tal, uma família X. Acho que a pergunta do Doni foi mais ou menos isso também. O Fundo Social, na teoria, eu acho que até na prática também, atende todo esse pessoal. Não tem ninguém passando fome precisando, desde que vocês saibam. Não, chegou pra gente. Não dá pra falar que não tá passando, porque a gente também tem aquelas pessoas que não nos procuram. Claro. Que chegam por indicação. Claro. E aí chega por indicação, a gente faz uma visita e vê a situação e acaba concedendo. Claro. Tem essa situação também. Mas todas que nos chegam, nos trazem uma problemática que a gente levanta que realmente é necessário, a gente fornece a cesta. A gente não está distribuindo. Você não vai chegar lá na Secretaria de Assistência Social e pedir e eu vou te entregar. Você vai passar por uma triagem social, que é uma entrevista. Eu vi numa cidade que foi, em algumas cidades, agora, na cobertura da pandemia e tal, distribuindo cesta na rua. O prefeitura de tal distribui cestas para pessoas carentes. Aí tem a foto lá, o vídeo, o caminhão parado e o cara chegando e dando cesta. Isso, eu, quando vejo, eu penso, bom, não está correto, porque eu posso ir lá e eu ter condição de ter uma casa boa e ir lá e catar uma cesta. Se o cara pode, eu posso também. Isso não é um jeito certo de fazer, né? Não, porque num grupo, você vai chegar na rua, você vai começar a distribuir, quem é aquela família? Por mais que seja um bairro carente, né? Não Por mais que seja um bairro carente, ela pode ter um recebimento. Tem vários auxílios, tem do governo federal, do governo estadual, então eu tenho que fazer uma análise de tudo isso. Claro. Tem muitas pessoas aposentadas, recebendo BPC, eu faço uma análise naquele momento. Então, por exemplo, ela tem um benefício, um BPC, um salário normalmente. Mas ela paga um de aluguel. Pensão, né? Pensão. Ela paga um aluguel e ela tem que comer. Então, a gente faz uma análise dentro disso daí, de que ela realmente precisa. Claro. Esse programa, ele é a nível federal ou ele é um programa municipal? Municipal. Todas essas cestas básicas são mantidas com recurso do município. Bacana divulgar isso. É uma coisa que a pessoa não sabe. Muitas pessoas não sabem. Outra coisa que é bom falar, que eu já vi, você está falando, eu me lembrei. Durante agora, aumentou muito na quarentena para cá. O pessoal foi pedindo comida, alimentação, pedindo ovo de Páscoa, pedindo até bicicleta, o pessoal pediu essa semana. Mas eu queria falar para você o seguinte, eu vi gente que eu indiquei e falou, tô com criança aqui no WhatsApp, né? Tô com 2 crianças, meu marido não trabalhando. A gente fala, procura o Fundo Social, tem cesta básica e tal. Eu vi gente falando o seguinte, me responderam, eu nem sei quem é, também não ia falar se eu soubesse, mas não lembro quem é. Mandou assim, mas a cesta dele não é muito ruim. Eu tive isso. Mas não entrega. Eles prometem, mas não traz.
O que vai nessa... Vamos tentar esmiuçar. A cesta básica. O que vai numa cesta Eu básica? ia perguntar, mas eu achei que ia ser muito inconveniente. Não, mas é bom falar, porque o pessoal fala, uma cesta básica tem cestas e cestas. Né? É. O pessoal fala, isso dá um negocinho lá. Eu vi isso no WhatsApp. Querendo cesta de... isso aí não compensa. Aí você quer cesta de Natal, 5 estrelas. Entendeu? Aquela standard, né? Quando tem no fim de ano. É. Tem a bronze, a prata. O que vai nessa cesta básica? É uma cesta básica realmente. É arroz, feijão, óleo, macarrão, fubá, farinha, Aí, beleza. sardinha. E a gente tem a parte da higiene. Vai sabonete, vai pasta de dente. Entendi. Vai sabão em E ela é pedaço. padrão para todo mundo. Padrão para todo mundo. O que nós fizemos agora? Nós tínhamos uma cesta maior, né? Que é para um mês numa família. E nós estamos fazendo uma cesta menor. Para aquelas famílias menores ou para um indivíduo só. Ah, tá. Então agora nós estamos com 2 tamanhos de cesta. Porque nem todo mundo vai gastar Claro, tudo aquilo. claro. Então a gente dividiu em dois tamanhos. Entendi. É Mas- claro que a gente tem grandes famílias numerosas. Então talvez não dê para uma família de 5, 6, 7 filhos. Sim. Mas não é por isso que a gente vai deixar de atender. Então, às vezes, a gente atende em um período menor. Mas aí agora a gente, vamos além da cesta, agora já vamos pular então para a parte financeira, né? Que aí já não cabe ao município, já é programa federal, governo federal, né? Porque além da cesta, na maioria dos casos, esse público, né? Essas pessoas que recebem a cesta, né, da prefeitura recebem também o Bolsa Família. A gente não faz esse comparativo. Não precisa estar no cadastro único ou recebendo bolsa para ter acesso à cesta. Ele vai até um equipamento nosso, faz a triagem e, se for necessário, a gente fornece. Não tem essa vinculação. O governo federal e o governo estadual, ele acaba linkando com o cadastro único para fazer o fornecimento de alguns auxílios, tá? Então, nós temos, por exemplo, o leite da criança. É um programa do governo do estado que, para você receber, você tem que estar no cadastro único. O auxílio emergencial que acabou de sair dos R$600. O que o governo pegou? A base de dados do Bolsa Família, todo mundo vai receber. Né? Então, ele usa a nossa base de dados do cadastro único para poder fazer o fornecimento de alguns auxílios. Então, já direto essa pergunta. Então, quem já tem, você já até me respondeu a semana passada, acredito, quem tem o Bolsa Família é automático, né? Isso. E vamos voltar no auxílio de R$600. Quem está no Bolsa Família, a DataPrev, ela vai fazer uma análise e vai fazer a substituição automática daquele que for melhor para aquela família. Então, se o Bolsa Família é maior que R$600... Vai manter o Bolsa Família. Vai manter o Bolsa Família. Se o Bolsa Família é menor, vai substituir pelos 600. A pessoa não consegue escolher. Não é o consegue sistema que já escolher. faz. Até por curiosidade, a gente estava conversando antes, né? Eu sou leigo, né, nessa parte, mas você estava falando para nós que existem pessoas, né, que enquadradas no programa do Bolsa Família, que ganham até mais de R$600, né? E eu achava que Bolsa Família era R$70, R$80. É um cálculo Não. complexo, né? É um cálculo complexo, pela quantidade de pessoas e a quantidade de membros da casa. Então, tem família que ela pode receber até 5 cotas. A gente já viu, porque a gente recebe a folha de pagamento, já viu famílias em Santa Cruz que recebem R$685. Porque vai dar o topo da cota lá, né? Isso, Somando vai dar tudo. o topo. Já vimos falar que tem família que recebe 800 e pouco. Olha. Em Santa Cruz a gente não tem. Porque todo mês a gente recebe a folha de pagamento do Bolsa Família. Hoje, inclusive, eu já recebi a folha de pagamento do Bolsa contando o valor das famílias que vão receber o benefício. Então, foi uma questão até interessante que a gente estava comparando hoje. Tem, acho que, 89 famílias que vão receber R$1.800. Olha só, Ela vai ter direito a 3 cotas. olha só. Porque só podem 2 pessoas, mas em casos excepcionais, 3 cotas. Que é aquela mãe de família que tem direito a 2 cotas e se ela tiver um filho maior, tem direito a 1 cota. E essa mãe, ela pode ser aposentada, por exemplo? Não. Não, aí Se não. for aposentada, ela já não tem o direito. Já não temos direito. Se eu sim. tenho carteira formal, se eu sou aposentada, se eu tenho pensão, ou Já se eu... sai daqueles critérios já de início, né? Isso, eu já não aquelas recebo exigências. Não entra. Então essa família, por exemplo, que tem toda essa vantagem, vamos colocar assim, de receber todos os valores, é uma família que realmente não tem... Ninguém ali está aposentado e ninguém está trabalhando formalmente. Isso. Você pode ter certeza
que é isso. Isso, e aí ela vai ter o direito às 3 cotas, vai receber R$ 1.800. Alguém em Santa Cruz já recebeu? Essa é a pergunta que muita gente está fazendo aí no Facebook. Alguém aqui já recebeu os R$600? Você sabe se alguém aqui já recebeu ou não? O do Bolsa começou, se eu não me engano, ontem a fazer Então, os ontem já pagamentos. E o que a gente já sabe que tem família que não recebeu os 600 ainda, recebeu menor. Porque a Dataprev não conseguiu processar todo mundo e o primeiro pagamento saiu como se fosse Bolsa Família. Então, essas famílias vão ser reprocessadas. Ah, entendi. Mas recebe normal, Bolsa Família desse mês. E o mês seguinte vem o auxílio emergencial. A gente não sabe como que a Dataprev vai se comportar nesse momento. Porque eu entendo assim, vamos supor, uma família recebeu 80, que seria do Bolsa Família. Certo. Mas ela tem o direito a 600. Como que a Dataprev vai fazer nesse momento? Vai cobrir a diferença? A gente não tem informação ainda. Na teoria, no mês que vem tem que ver a diferença, né? Veio agora o valor da Bolsa Família, mês que vem o restante, não sei, vamos aguardar para ver. Tem muita pergunta chegando sobre essa questão do Bolsa, principalmente do auxílio aí, né? Auxílio emergencial, que é o tal do Corona Voucher, que eu acho um nome muito feio, mas é legal de falar, né? Corona Voucher. Mas a gente vai entrar nisso depois do intervalo, no próximo bloco. Mandem perguntas. Se eu não fizer a pergunta, que vocês mandam de novo, porque a gente atualiza, o Doni sabe disso. O Facebook, ele é filha da mãe. Quando você atualiza ali, some o comentário. Não sei porque eles fazem isso. Dá um abraço pro Fabinho, tá lá em Floripa assistindo a gente. Alô, Fabinho. Então, se a gente não fizer a pergunta, você mandou aí, de repente é porque não apareceu aqui. Vamos fazer um intervalinho rapidinho. No próximo bloco, vamos só responder pergunta do pessoal que tá mandando, e especialmente, eu acho que a Maria vai ser do auxílio emergencial, que é o tal do Corona Voucher, que o Doni tá louco para receber, né, Doni? R$600. Ixi, vai ajudar bastante. Eu também tô um pouco, eu confesso que eu tô um pouco. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, após o comercial. Aguenta aí. Voltando aqui com o Fechando a Conta desta quinta-feira, recebendo aqui a secretária, eu nunca lembro o nome completo, vou lembrar agora, secretária de Pessoa com Deficiência, acho que é isso, e Desenvolvimento Social, que é o que mais importa nesse momento difícil que estamos vivendo, é esse negócio do desenvolvimento social. Estávamos nós aqui confabulando no intervalo, o que faremos com os R$600, né? Acho que dá para fazer um churrasco, não dá? Pode ser, desde que venha, né? Que tá difícil de vir, tá vindo de jegue. Tá em análise. Ó, vamos tentar responder dúvida do pessoal agora nesse bloco, que tem muita gente mandando aqui pra gente no Facebook. Eu repito, ó, você mandar e eu não ler, você manda de novo, que pode ter sumido, eu não consigo ver, tá? Vou pegar uma aqui, primeira que tá aparecendo. Tinha outra antes, mas já sumiu, filha da mãe. Vamos pegar aqui da André aqui, não sei se você acha. Pera aí, vamos pegar da Jéssica primeiro e você vai da André, então. Tá. Boa noite, Jéssica Marcos Vitor. É o Facebook de 2 pessoas, que eu tenho a teoria que quando o cara tem Facebook em 2, mulher cômico, nega pronta, ou a mulher pronta, aí o nego fala um Facebook. Tem que vigiar. Entendeu? Eu tenho essa teoria, mas eu acho, não sei por que eu acho isso, mas eu acho. Boa noite. Eu gostaria de saber, meu auxílio foi aprovado hoje. Mais cedo, hoje foi aprovado. Mais cedo tentei entrar no app Caixa, que estava dando e-mail já existente. Mas eu tenho conta na Caixa e nunca usei meu e-mail nesse app. Olha o rolo. Então eu não consigo entrar. E depois que tentei entrar de novo, desde as 9 da manhã não carrega mais o aplicativo Caixa Tem. O aplicativo Caixa Tem, que é o outro aplicativo. O que devo fazer? Como prosseguir? Tenho que procurar uma agência da Caixa? É bom a gente frisar que eu, por exemplo, não sabia. São 2 aplicativos que todo mundo tem que ter instalado no celular. Sabia disso? Não. Tá vendo como você não sabia nada também? Então, tem que ter os 2 aplicativos. O Caixa Tem e o outro é o do auxílio emergencial. O auxílio emergencial. Esclarece esse negócio pra nós que não Mas tinha que ter o Caixa Tem, então? Tem, ela vai explicar. Então não vai adiantar de nada. Não, calma, nós vamos resolver. É bem assim. O auxílio é para você fazer a solicitação e o acompanhamento da sua situação. Que é o que está divulgado, todo mundo baixou e tal. Isso, aquele primeiro app. O Caixa Tem é para aquelas pessoas que estão no cadastro único, que não são do Bolsa Família, que vão ter, coincidentemente, aberto a poupança digital. Entendi. Que a pessoa que não tem conta em banco vão ter que abrir uma conta digital. E para as pessoas do aplicativo também que não colocaram nenhuma conta pessoal e que vai ser aberta a poupança digital. Então, para ela acompanhar a abertura dessa conta e como tá, se o dinheiro já caiu, é através desse segundo aplicativo. Que é o Caixa Tem. Então, tem que baixar o tal do Caixa Tem, viu? Hoje ele realmente estava com problema. Então, estava instável desde manhã. Aliás, isso é o que a gente vê muito. Desde o primeiro dia, o site, e eu vi muitas vezes, no primeiro e segundo dia, e o aplicativo. Depois melhorou o aplicativo, não o Caixa Tem, o do fazer o cadastro. Mas é muita gente acessando ao mesmo tempo. E quando noticia que hoje tem pagamento igual hoje, sai um lote, o pessoal entra para ver e acaba, de repente, cai. É bom de o pessoal ficar ligado, que às vezes o cara entra justo naquela hora que tá travado e não funciona esse negócio e vai lá. O que o pessoal mais pergunta hoje lá no telefonemas para você?
É a questão da análise que está demorando muito. Que é o tal do em-análise lá. Em análise. Então, fez o cadastro, faz mais de 5 dias e ainda não veio. É normal, gente. A data prévia está demorando. Ela está recebendo por lote, está fazendo análise e mandando para a Caixa Econômica Federal. Você tem noção no Brasil inteiro, é claro que você responde por Santa Cruz, mas no Brasil todo, quantas milhares de pessoas Milhões. serão, né? Quantos milhões de pessoas serão beneficiados com isso? A primeira estimativa era 53 milhões. 53 milhões. Cada um pegando Esse 600 número pila. vai aumentar, vai passar. Então, a gente deve ter... É muita gente acessando o aplicativo, né? em torno de 73, a gente já viu perspectivas aí do governo falando de até mais de 80 milhões de pessoas. No caso de dar errado alguma coisa no aplicativo, o pessoal tem dificuldade já de fazer, seja no Caixa Tem ou seja no outro aplicativo, o pessoal pode procurar a Caixa, estão procurando o banco, estão fazendo isso. É bom saber até por esse momento, questão de Ou também não aglomeração adianta de nada gente. ir lá fazer aglomeração. Não, a Caixa não está respondendo e não está auxiliando. Tá? Ela só está recebendo aquelas pessoas que vão fazer saque. E mais, não tem nada de saque por enquanto, a não ser do Bolsa Família. Os saques só vão estar liberados a partir do dia 27. Então, por mais que caia na conta da pessoa, sei lá, amanhã, não tem como ela sacar. Não, das contas digitais elas vão poder fazer pagamento e transferências, tá? Movimentar como se fosse o Internet Bank. Sim. Acesso à conta e fazer os pagamentos. Não dá para sacar Dá nesse na boca momento. do caixa e pegar o dinheiro não tem jeito. Não, é só a partir do dia 27 até o dia 5 de maio que começa o calendário de acordo com o mês de nascimento seu. Tá? Então, para saque é depois. Não se aglomerem na Caixa, porque eles não vão dar vai informação. Não. Então, nós estamos dando esse suporte. Inclusive, eu quero agradecer o gerente da Caixa. A gente está em contato no WhatsApp. Eu tenho dúvida, eu mando para ele. Ele me manda informação do que ele tem. Está me auxiliando, inclusive, com problema de CPF. Tem muita gente com problema de CPF. Então, a gente tá se auxiliando para que evite essa aglomeração na porta do banco. O problema de CPF, quando aparece suspenso, inválido, já vi alguns erros lá, o pessoal manda print pra gente aqui às vezes. O que fazer? É site da Receita Federal? Nós temos várias situações e isso nos demandou até ficar dias até descobrir o que acontece. Alguns estão com problema no CPF realmente, que está suspenso, bloqueado. Será que, cortando você rapidinho, será que isso também tem a ver, André? Não sei se você, para ligar essa informação, lembra que no final do ano teve aquela loucura do título de eleitor, que se não fizesse no prazo ia bloquear eleitoral? CPF? Não, tem alguns que eu vi que alguma coisa que tinha, mas acho que liberaram, né? Então, nós tivemos no final de semana a liberação pelo título, então isso não estava constando e não estava bloqueando o CPF. O que acontece são outras irregularidades que a pessoa tem, que o CPF ou ficou bloqueado ou ficou suspenso. Mas a gente teve um caso essa semana que assim, a gente puxava na Receita Federal, o CPF dele estava regular, mas ainda dava conflito no CPF, dizia que os dados não batiam com o da Receita. E a gente demorou, uns 5 dias para poder resolver o problema desse senhor, até que o gerente da Caixa conseguiu puxar os dados da Receita, me auxiliou, e a gente descobriu que faltava um A no sobrenome da mãe dele no cadastro da Receita Federal. Isso dava o erro lá. E isso dava o erro. É porque tudo digital, né? Então, de repente, um caractere errado vira tudo isso aí. É porque a assistência ela tem acesso ao cadastro único, a gente consegue acessar os dados de todo mundo. Mas quando puxa para a Receita Federal, a gente não tem esse acesso. Quando puxa para o INSS, também não. E eles têm que procurar naquele aplicativo do Meu INSS. Então, a gente fica perdendo tempo para descobrir o que está acontecendo para que essa pessoa regularize e consiga fazer o cadastro no aplicativo e depois fazer o acompanhamento. Olhane, essa mudança toda aí, essa pandemia, né? O que mudou lá no cronograma de vocês na secretaria? Porque cada um já tinha os seus afazeres, né? A secretaria tinha um certo andamento, de repente, né, da noite para o dia, aí o coronavírus tomou conta do Brasil, chegou em Santa Cruz do Rio Pardo, afetou não só a área da saúde, a economia e também a área social, que é a sua área. Como é que está essa loucura de vocês hoje lá? Então, nós estamos com um fluxo muito grande no cadastro único, em virtude do auxílio emergencial. Então, as pessoas estão nos procurando por erro em aplicativo, às vezes não conseguem preencher no aplicativo, tem dúvida. Então, a gente está lá para auxiliar. Então, o fluxo aumentou, assim, 4 vezes mais. Fora o telefone, né? E isso atrapalhou as outras atividades que vocês já tinham, já vinham desenvolvendo? Teve que parar ou continua andando
continua normal Não. aquilo que já estava sendo feito, Dia a dia. mais o do coronavírus agora? Nós tivemos suspensão dos trabalhos em grupo, então nenhum equipamento está atendendo o grupo. A gente teve que suspender atendimento a mulheres, a crianças, a adolescentes, porque a gente não pode ter aglomeração. Então esses trabalhos foram suspensos. Mas o atendimento individual dessas pessoas nós continuamos. Então, esse atendimento continua normal. A única coisa que a gente está pedindo, liga e agenda para não chegar aqui e ter aglomeração. Mas a gente faz o atendimento, tanto na questão do auxílio emergencial, agora está surgindo também aquela questão do auxílio da educação, que não é nosso também, mas estão nos procurando. É a próxima questão que eu quero saber. Tem o Dora, né? O governo do estado. Um auxílio, ele chama merenda, uma coisa assim. Emergencial merenda, sei lá, 50 e poucos reais por aluno da rede estadual. Essa semana muita gente perguntou também, como é que faz isso, tal, que não sei quem falou. Aí eu falei, olha, eu posso falar pra você, né, respondendo o pessoal no WhatsApp, porque, de repente procura a escola. Fui na escola, também não sei. Nós estamos recebendo ligação tanto de professor tentando localizar aluno que não consegue pelo cadastro que tem na escola e tanto os alunos nos procurando porque tem dúvida a respeito desse benefício. Que é pelo PicPay lá, né? Pelo PicPay PayPal, e é através sei lá, da Secretaria Estadual de Educação. Então nem pega o nosso município, porque é só para alunos do estado. Tá. E aqui não, mas aqui tem o quê? Tem Cearinha, que é aluno do estado? Seria isso? O Cinharinha, Boa Morte, Zilda Leônidas, o Zilda. Porque todo mundo tem direito, cada aluno tem direito a esse benefício que é 50 e poucos reais. Se tiver na base Esse do cadastro merenda? único e Auxílio merenda? se for de... ele tem que ser do cadastro único e tem um limite de renda. Então, o governo do estado usou a nossa base de dados. É por isso que as pessoas também estão batendo lá. Nossa. Então, o nosso fluxo aumentou consideravelmente. Os nossos atendimentos por telefone e essa semana a gente habilitou um celular para atender porque a gente não estava dando conta. Até no celular a gente está respondendo só o WhatsApp. Não dá nem para atender. Não dá nem para atender. Então, mandem as perguntas por WhatsApp e a gente vai respondendo. Eu imagino os caras ligam de vídeo, os caras ligam de WhatsApp, né? Eu sei Eliane, que aqui é assim, lá. A gente pode voltar a qualquer momento aqui no auxílio emergencial, que eu sei que é o maior interesse, tem pergunta chegando, né, de muitas pessoas que estão nos assistindo, mas uma coisa também que vira até polêmica na rede social. Hoje, com a rede social, todo mundo fala o que quer, né, tem a sua opinião. O Facebook é de cada um e cada um dá a sua opinião, mas nada melhor do que perguntar direto para a fonte, né? Com essa questão aí da pandemia, coronavírus, já vi muitas pessoas colocando, né, sobre os moradores de rua. Eles não têm como ficar em casa, eles não têm como... O que a secretaria tem feito em relação a isso? Que é um problema crônico em Santa Cruz do Rio Pardo, é difícil de resolver. Lembrando, vou abrir aqui um parênteses, que a gente sabe que existem sim pessoas que ficam no semáforo, são aqueles que são moradores de rua, que vêm de outras cidades, que têm os problemas, né, alcoólicos, né? E a gente sabe de pessoas que ficam no semáforo, mas que moram aqui em Santa Cruz. O CREAS não parou, que é o atendimento a essa população, e a gente vem acompanhando. Muitos têm residência em Santa Cruz e não querem retornar para casa. Mas o que a gente percebeu, esse tempo da pandemia, sumiram da rua. Hoje começaram a aparecer novamente. O governador falou ficar em casa. Eles ficaram em casa. eles obedeceram. Entendeu? Hoje a gente percebeu que tinha um grupinho em frente à prefeitura e lá no semáforo. Sim. Então eles voltaram a aparecer. A gente continua acompanhando, orientando e tentando tirar da rua. E são sempre os mesmos, né? São sempre os mesmos. A gente já tem aquele grupinho conhecido que todo mundo já conhece pelo nome, já chama e a gente tenta orientar. Mas o atendimento no CREAS para eles continua normal. Então, eles ainda continuam indo para o CREAS. Até não sei se você viu, André, teve, né, alguns internautas aí colocaram foto de um pedindo lá no semáforo e tava de máscara, né? Colocou a máscara e continuou a missão. Não, tá fazendo. A gente não tem... eu já vi você falar em entrevistas outras que a gente não tem morador praticamente de rua de Santa Cruz, né? O cara que mora na rua aqui. Tem gente que fica na rua durante um período do dia e da noite, às vezes, mas para pegar o dinheiro mesmo, depois vai dormir em casa ou em algum lugar. Geralmente, esses casos, Eliane, entrar nessa questão, esses casos que acaba... vamos abrir aqui um parênteses, o momento que a pessoa está nessa situação de fraqueza, ela se torna ali um doente, né? Um dependente químico, seja alcoólatra, seja droga, né? Ele geralmente tem um benefício, vocês já chegaram a acompanhar, ele recebe o benefício e ainda está na rua pedindo? Tem, alguns recebem benefício.
recebem um salário, inclusive. Que porque queira ou não passam por psiquiatras, né? Mas esse... que não é a mesma lógica nesse sentido. Eles acabam recebendo um benefício por outras questões, não por questão de saúde, tá? Por não ter contribuído, por não ter contribuído. Atividade. É o tal do BPC isso aí também? Ou não? Alguns entram no BPC. Tem mais de 60 anos, nunca contribuiu e acaba entrando. Tá. Então, alguns deles recebem um BPC. E aí tem renda, né? Recebe uma vez por mês, vai lá, gasta tudo e depois o restante do mês fica pedindo. Entendi. Já habituou a fazer isso há muito tempo, né? Alguns têm problemas de alcoolismo, realmente. A gente já conseguiu internação para muitos deles e várias vezes. Vou dar o exemplo aqui do Bruno, que já teve mais de 30 internações. O Bruno é um magrinho lá. O mais novinho da turma, que hoje deve estar com 20 anos. Sim, é bem novinho mesmo. Então, a gente vai, convence, interna, foge, volta para cá. Então, assim, depende muito deles querer sair dessa vida. Senão, a gente não consegue fazer. O que a gente faz é sempre orientar, acompanhar e tentar tirar. Mas muitas vezes não depende da nossa equipe. E o fato, às vezes, deles estarem na rua fazendo o alto consumo do álcool praticamente todos os dias, tem má alimentação, estão expostos, estão até mais, correndo até o risco maior de contrair o coronavírus, né? E aí a prefeitura não tem o que fazer, né, nessa situação. Eles não são subnutridos, não. Acho que eles, muitas vezes, eles ganham muito, comem. Falta higiene, às vezes, né? Falta higiene. Mas, gente, eles são super solidários. Difícil ter um agressivo, às vezes tem um no meio e a gente precisa do auxílio da polícia para poder permanecer entre eles ou fazer abordagem, mas a maioria deles é tranquilo. Eu lembro um dia que eu estava na Caixa Econômica Federal, eu saindo da caixa, o cara estava pedindo. E eu sentei do lado dele e comecei a fazer abordagem e chamei a equipe do CREAS. Que assim, você começa a ser segura para o técnico vir. E ele me contou a vida dele inteira, ele me mostrou a carteira de motorista, ele tinha documento de carro, ele tinha tido um problema na família, tinha se perdido e vivia na rua. Mas ele queria dividir comigo a Coca-Cola dele, a bolacha que ele tinha. Acho que o cara se acostuma, né, já ter essa solidariedade com alguém. Então, assim, muitas pessoas ajudam, dão um dinheirinho. Até que a gente fala, não doa dinheiro, gente. Encaminha para o nosso equipamento que a gente vai fazer todo o atendimento e vai encaminhar para casa. A gente costuma ver que, né, usar o termo esmola, tem pessoas que acabam acostumando com essa vida de pedir. Agora, voltando para o início da nossa conversa aqui em relação à cesta básica, você acha que existem pessoas que viciam com esse tipo de vida, de viver na miséria, de viver pedindo, né? E você vê que é uma pessoa que poderia evoluir, não depender mais da cesta básica da prefeitura, até mesmo do Bolsa Família, poderia fazer um curso e crescer na vida, mas aquilo ali do jeito que tá bom. Tem famílias que têm esse perfil, tem pessoas. Até eu recebi uma visita de um moço essa semana, que ele é de uma pastoral, e ele veio conversar comigo para a gente afinar, tentar trocar informações, para a gente tentar filtrar essa questão de não dar cesta básica para a mesma pessoa. Porque às vezes vai na pastoral, ganha, vai lá na secretaria e ganha. E a gente estava conversando sobre isso. E aí a gente estava comentando que às vezes tem assim... pessoas jovens, de 20, 25 anos, casais jovens, e que vão fazer pedido de cesta básica e todo mês estão lá e não querem sair dessa vida, né? Já acostumaram a pedir. Então, o social virou profissão, né? A ajuda virou profissão, cara. Virou profissão. E o que a gente viu no meio Acontece. dessa pandemia toda é o cadastro único, o pessoal do Bolsa Família deu uma chuva de que todo mundo queria fazer alteração no cadastro. Para poder pegar o auxílio. São R$600 do tio Jair. Então, ele não mantém o cadastro dele em dia. Sim. E quando acontece uma coisa desse, eu quero tirar o meu marido, eu separei do meu marido, eu não quero tirar ele para conseguir as duas cotas. Ou meu filho tá lá, teve um moço essa semana que ele ficou comigo do meio-dia até quase 7 horas da noite no WhatsApp, eu conversando com ele que ele queria os R$600. Mas ele só me contou no final do dia que ele tá. Eu já sabia que ele estava no cadastro do pai dele, mas o pai dele era aposentado. Então, assim, automaticamente ele tinha perdido. Já perdeu. Junto. Mas se o pai dele tivesse atualizado, talvez ele tivesse direito ao auxílio. Exatamente. Então, as pessoas se acomodam,
e não trazem em dia a documentação, os cadastros, ou não tentam sair dessa vida porque é cômodo. Todo ano tem que fazer a renovação, não tem um recadastramento? Todo ano, obrigatoriamente? Por lei, a cada 2 anos, mas a gente convoca todo ano, porque a gente sabe que o brasileiro deixa para a última hora. André, tô lembrando aqui que a gente ia fazer a pergunta da Andréia. A Andréia, desculpa, demora, Andréia. A Andréia fala, boa noite, Eliane Botelho. Eu queria saber se quem está com o cartão bloqueado recebe, porque o meu marido é o titular do cartão, ele não precisa fazer a conta digital, porque eu tenho que abrir uma conta digital. Essa era a pergunta. Ela tem que abrir. Ah, tá. Acho que ele tem conta e ela não tem conta. Estou tentando desde ontem na Caixa Tem, né? O aplicativo Caixa Tem. Alô, Andréia, tá indo aí a sua pergunta. Acho que ela deve. Bom, eu acho que ela está tentando pegar pro nome dela. Sim. E o marido dela é separado. Ele já recebe alguma coisa aí, algum benefício? É isso? Então, mas a questão queria saber se quem está com o cartão bloqueado recebe, porque o meu marido é o titular do cartão. Mas ele qual não cartão? Precisa fazer. Deve ser o cartão de algum benefício. É porque a pessoa às vezes não entende que, assim, por mais que seja seu marido, na hora de ser autônomo, é por pessoa, né? Se for um casal de autônomos, cada um tem um o marido benefício. Pode ser registrado, mas ela é autônoma. Ela tem direito. Ele não. Ela tem. Não. É assim, não? Se eles forem casados no papel na hora do aplicativo, eu tenho que ter os dados da família inteira. Mas ele vai barrar. Vai barrar. Mas aí que é a questão que eu queria saber. Mas aí ele é registrado, então por ele ser registrado, ela não é e ela não recebe. Não, mas peraí. Ele faz depende da renda, gente. Não, sim, mas o cadastro, na hora de fazer o cadastro, ele não vai falar, opa, você não pode. O cadastro vai aceitar normal, vai ficar em análise, não é isso? E a data prévia vai pegar o seu CPF da sua família, vai fazer um cruzamento de dados com 5 bancos de dados. Sim. E vai te falar se você tem direito ou não. Então, mas aí que está o problema, que eu acho que a pessoa não entende que, por exemplo, vamos supor que é o caso dela, ou seja, o marido tem registrado e ela não, ela teria o direito porque ele é autônoma. Aí vai travar lá na frente porque o marido dela está casado. Ok. Mas na hora que ela faz o cadastro aqui, o aplicativo não fala, você não pode. Ele fala, estou analisando. Está analisando. E aí o meu está analisando e tem essa situação. E eu vou receber. E o dela, ela não vai receber, mas também tem análise. Ela acha que, bom, então, se o dela vier, o meu tem que vir também. Porque os dois estão em resultado, nós estamos em análise. A pessoa não entende que essa análise é o cruzamento de dados. Ela acha que, se não tiver, a hora que eu colocar, ela vai aparecer não. E não é o caso. Já não dá a resposta de imediato, né? Nem que sim, nem que não. Não trava mesmo. Você vai fazer o cadastro, vai para a data prévia, ela vai levar um tempo para processar tudo isso. Ela vai pesquisar na Receita Federal para ver se você em 2018 não excedeu e em 2019 você não pagou imposto de renda. Ela vai ver se sua renda familiar não é superior a 3 salários mínimos. O pessoal fez o cadastro, tem que pôr o CPF, todo mundo que está na casa, né? O pessoal que fez aí sabe disso. Isso, e aí ele vai cruzar. Então, é Receita Federal e INSS, cadastro único. A Andréia está falando que os dois foi aprovado. Eu não estou entendendo, então, André. O marido os dela? dois foi aprovado, porém o cartão do marido está bloqueado. Mas não foi aprovado. Está em análise. Tá falando que foi bloqueado. Será que foi aprovado já? Foi aprovado. Ela está falando aqui, Bolsa Família, os dois foi aprovado e agora ela está falando que o marido está desempregado. Então, mas o fato de estar desempregado... Bom, eu precisaria ter mais detalhes da situação para falar. Procura a Eliane amanhã, Andréia. A melhor coisa que você faz. Se ela está no Bolsa Família, ela tem direito. Mas o que é esse cartão bloqueado? É o Bolsa dela que está bloqueado? Se o Bolsa estiver bloqueado, não tem problema, que ele foi liberado. Olha a pergunta da Vera Onofre aqui, ó. É quase a mesma coisa. Ó. Só vem para mim em análise. Que é que eu tô falando, tá em análise, ok. Mas minha amiga fez depois de mim e já veio aprovado, não sei o que fazer. Talvez a amiga está naquele calendário diferente, não tem um calendário? Único, primeiramente paga a Bolsa Família, depois vamos supor, não sei se é o caso. Será que a amiga dela não está na frente nesse sentido? A gente sabe que alguns cadastros estão indo mais rápido, estão tendo resposta mais rápida do que outros. Tem alguma lógica nisso? Não sei, é a data prévia que está fazendo a questão da análise, a gente não sabe. O que eu estou percebendo é assim, que eu recebi muito ontem, é que pessoas que cadastraram no primeiro dia e ainda está aparecendo em análise. Sim. Está dando mais de 5 dias, né? E pessoas que posteriormente jogaram já têm a resposta. Entendi. Então, talvez o primeiro lote deu problema na data prévia. Vai demorar um pouquinho mais, mas a gente não sabe porque não tem acesso. Para responder a Vera Onofre, não sei o que fazer. Não tem nada pra você fazer. Você tem que esperar e ver o que vai acontecer. Porque não dá para fazer nada.
isso a aí. situação. Você falou aqui da Andréia, já tinha pergunta dela aqui, olha lá, os dois aprovados, desempregados, sim, ok. Então, procura ela amanhã, viu, André? O Gondoni falou aí, ó, procura o Fundo Social amanhã, procura, viu, sei lá ontem lá, você falou isso, tá aqui, para poder entender a situação. Vamos fazer mais um break comercial, daqui a pouco a gente volta já pro terceiro e último bloco do nosso Fechando a Conta, com mais perguntas. Quem tiver alguma pergunta aí, manda para nós aí, pra gente tentar tirar essa dúvida. E agora no terceiro bloco, que é o último, eu quero fazer aquelas duas perguntas que são polêmicas, tá? Posso, Pergunta polêmica? Nesse Nesse momento de pandemia, você vai pensar em coisa polêmica. Não, eu queria saber... Não vai falar agora também. Então, daqui a pouco você vai saber qual que é a pergunta polêmica do dono que veio aqui para tumultuar. Não vai vir mais também. Não, só palhaçada. De volta, 21 horas e 27 minutos. Estamos de volta aqui no nosso Fechando a Conta especial de Pandemia e Alegria com o Dom de Oliveira, que faz isso com a gente. Recebendo hoje a secretária de Desenvolvimento Social. Agora não erro mais. Eliane Botelho, que aqui está hoje. E agora eu vou tentar responder algumas questões, continuar, né? Algumas questões aí, questões do pessoal que está nos vendo e mandando pelo Facebook. A André continua insistindo aqui, falando que não é casado no papel. Também tem isso, sim. Né? Já muda de figura. Bom, que vai ter gente querer largar agora, então, hein? Dá tempo, será ou não? O pessoal quer matar Não o dá marido. mais. Não dá mais? Não dá mais. A base de dados foi até dia 20, depois até dia 2 de abril. Ah, entendi. Então, André e Priscila não tem separação. Não tem, viu? nem o gato também. Tá aí. tudo fechado agora também, né? Você vai separar. Não tem como. Não tem nem como, mas Ninguém enfim. casa e ninguém descasa agora. Não, claro. Não tem porque não compensa. Não dá pra casar porque não dá pra fazer festa também, né? O pessoal gosta de fazer festa no casamento. Aliás, acha mais importante a festa do que o próprio casamento, muitas vezes. Mas para tocar o papo daqui, ó, eu tô recebendo mensagem aqui, não sei, deve ser dúvida, ó, tá mandando um WhatsApp agora, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguém falando de coisas. Então, olha lá, alguém que sabe se alguém conseguiu receber hoje. Ah, tá. Eu já fiz essa pergunta aí pra ele. Então, mas não recebeu, quem não recebeu hoje mas vai receber na frente, tem que obedecer os critérios, como ela disse aqui, e por isso que está em análise. Acho que é isso que o pessoal não está entendendo. O fato de estar em análise, alguns já falam assim, ó, o meu não veio, não sei de quem vai vir, porque ela já recebeu, alguém brinca que recebeu e acredita, e a pessoa que está em análise já pensa que o dela já deu errado. Quando não é, tem todo o calendário, né? Tem um calendário que já disponibilizou, a Caixa disponibilizou, mas é assim, gente, é a partir daquela data, não quer dizer que é naquela data em específico. Se a data prévia ainda não soltou aquele lote, não chegou na Caixa Econômica Federal, não tem recurso, não tem dinheiro, em nenhuma conta, nem na digital e nem na que foi indicada. Então, acalmem-se. Se está em análise, espere. Até, inclusive, quando o Bolsonaro lançou, na coletiva, ele falando sobre o auxílio, ele falou que até tinha um prazo, porque senão era a mesma coisa de soltar um cheque sem fundo na praça, entendeu? Porque você não tem como você bancar todo mundo, né? Assim, de e cara. Hoje ele falou na coletiva, inclusive, que perguntado se pode se estender os 3 meses, e ele não falou nem que se nem que não, mas falou, não vai ter como pagar benefício para todo mundo muito tempo. Uhum. Até porque ele quer pressionar também a volta, né? Parar com a quarentena e tal, para não pagar escorado no governo, porque é muito dinheiro. São R$600 por pessoa aprovada, por 3 meses, cada pessoa pegando aí, você vezes 18 dá 1.800, quanto dinheiro que vai sair do governo para isso? 98 bilhões. Então, 98 bilhões. Você entendeu? É muito dinheiro. É mais ou menos o que o PT tirou, mas isso aí é outro assunto. Você falou que tinha uma pergunta polêmica. O que eu vi na mídia, né? Até a gente vê, um ou outro coloca no Face, aí até que ponto isso tudo é verdade, a gente não sabe, né? Então, mais uma vez, vamos direto na fonte, que é a nossa entrevistada de hoje, Eliane Botelho. Gostaria de saber, em relação ao pessoal de Fundação Casa, né? Fundação Casa, pessoal de presídio. Realmente, é verdade essa história? Estão liberando alguns, né, para ir para suas casas devido aí à pandemia? Essa notícia é verídica? Nós vimos na primeira semana, logo que começou a pandemia, que os que são mais leves, que a gente fala, que já estavam para sair, o juiz liberou, tá? Então, Santa Cruz recebeu uma grande quantidade de adolescentes que são acompanhados pelo CREAS, porque cumpriam a medida socioeducativa. Que faixa etária a idade deles? Eu não tenho a faixa etária, mas são adolescentes. Que são acompanhados. E a gente tem a notícia de que presidiários também, porque passaram pela cidade solicitando passagem para retornar para a cidade de origem. E pegou justo naquela época que não tinha ônibus, que não conseguia chegar.
Então a gente meio que teve que articular, mandar para a próxima cidade, que até ele conseguir chegar na cidade dele. Mas isso então já está acontecendo há mais de uma semana já, então? Já aconteceu na primeira semana. Depois disso, a gente não tem mais nenhuma notícia. Então, mas eles estão sendo liberados, no caso, o pessoal da Fundação Casa e também os presidiários, em função da pandemia. Em função da pandemia. Pelo risco de pegar a doença. Mas, na teoria, não é mais fácil pegar aqui fora do que lá dentro? Depende, né? E as pessoas que circulam, que visitam ou que trabalham lá dentro, podem levar. E se pegar lá dentro, imagine um lugar fechado. Todos vão pegar, né? É a mesma coisa de uma casa de acolhimento. A gente protege para que não chegue lá dentro, porque se chegar, vai para todo mundo. Não tem saída. Foi bom você tocar nesse assunto. Como é que está sendo, não sei se vocês acompanham ou não, o Lar São Vicente de Paulo? Nós estamos acompanhando tanto assistência quanto saúde, enquanto vigilância sanitária, porque lá é um fator de risco. Se um idoso pegar, todos vão pegar, e é a faixa etária mais complicada. Então a gente acompanha de perto, pediu o afastamento de algumas pessoas que trabalhavam, está monitorando. A gente teve a ajuda de alguns funcionários que criaram um grupo de WhatsApp para poder conversar com as famílias desses idosos, para não perder o vínculo. Então a gente está monitorando bem de pertinho. Eliane, uma outra questão que a gente entra e queira ou não, né, não deixa de ser problema social. Também não sei se vocês têm contato com números, né, nesta área. Você acredita que com essa pandemia, essa dificuldade, né, do dinheiro, muitos que de repente vêm saindo do mundo do crime, procuram entrar no mercado de trabalho, você acredita que muitos podem voltar no crime, de repente se envolver no tráfico, começar a praticar furtos? Pode. Aqui em Santa Cruz já apareceu alguns sinais como esse ou não? A gente já teve problema, sim, inclusive por acompanhados nossos do CREAS, que já tinha saído e que acabou dando problema nesse período de pandemia, e aí teve que voltar. Então, assim, alguns vão se perder de novo, aí, né? A gente entra tendo até engraçado, né? Porque o cara, se de repente, né, vamos pegar um adolescente que saiu da fundação, veio pra cá, acaba praticando. Você solta, vai preso. Mas infelizmente é a questão da consciência, né? A gente falava hoje do programa aqui no F5 mais cedo. O mundo ideal, nesse negócio de quarentena, de abrir comércio, não abrir comércio, seria o quê? Todo mundo trabalhando e todo mundo tomando os seus cuidados. Sim. Você vai trabalhar, você vai chegar em casa, lavar a mão, não vai pisar dentro de casa sujo, tirar a roupa lá fora, fazer tudo isso. Só que na prática é diferente. Na prática o cara chega em casa, ele vai lá, entrou, o que tem pra comer hoje? Faz, pega uma batata e já come. Aí o filho vem, já pega o filho no colo, o cachorro vem lambendo, você pega. Depois que você fez tudo isso, você no sofá, põe lá no Siqueira Júnior, louco, que o rapaz falando na RTV, assiste lá, depois que você vai tomar banho, cara. Quer dizer, já fez tudo errado. Então, em função disso, que tem que se fazer essas quarentenas, todo mundo ficar isolado. Porque o mundo ideal é diferente do mundo real. Sim. Se todas as pessoas tomassem cuidado com a higiene, pensassem em proteger o próximo e tivessem consciência da pandemia, que a gente está ouvindo muitas pessoas ainda com aquela brincadeirinha de que é apenas uma gripe. Né? E quando você faz essa brincadeirinha, você não tem noção do tamanho do problema que você está enfrentando. Então tem que ter respeito. A gente está acompanhando. A gente viu um caso grave em Santa Cruz. Sim. Né? Graças a Deus se recuperou, mas quanto tempo ele não ficou entubado? E estava a serviço, né? Estava trabalhando e acabou pegando. E tem muitas pessoas assintomáticas que então, essa que é a questão. E que não se manifesta e que vai passar para outra pessoa. Eu costumo dizer que tem gente que já pegou, já passou para outra pessoa, ela também não teve sintoma nenhum, ela já sarou daquele sintoma e que ela nem sabe que ela vai ter. Ela vai ficar dando risada achando que é uma gripezinha, ela mesmo já teve. Essa semana eu tive contato com uma pessoa. Eu procuro sair bem menos de casa, saio em extrema necessidade, né? Quando tem que fazer alguma matéria, alguma live de algum cliente nosso, já volto para casa também, mesmo porque tem filho também, né? Tem família. E também também tá sem dinheiro, né? Devendo pros outros, né? Muito bom ficar andando pra rua. Também não tem nem de quem ficar rodando propaganda, né? Ela falou aqui, depois do dia 27 que vai cair o dinheiro pra sacar, então não vou pagar ninguém. No dia 27, vocês estão vendo aí, tá gravado. Recebe aí. Viu? Mas eu tive contato com uma pessoa no início dessa semana e ela disse pra mim que ela foi uma das primeiras em Santa Cruz a contrair, né, o coronavírus. E não vou falar o segmento de onde ela trabalha, porque senão vai dar muito na cara. Mas ela teve contato com uma pessoa que havia acabado de chegar da Itália,
ela teve contato direto com a roupa dessa pessoa e dias depois ela já começou a sentir todos os sintomas, inclusive o próprio secretário instruiu e até o próprio secretário disse a ela que realmente ela estava com, né, o Covid-19. Né? Até pediu para encaminhá-la, tomar os devidos cuidados. Ela, né, recebeu um tio em sua casa, lá acho que do Mato Grosso. E o tio foi embora. Dias depois foi confirmado que o tio estava com coronavírus. Quer dizer, ela passou. Acabou passando a doença. É isso. Então, se todo mundo tivesse essa consciência, conseguisse se manter, se higienizar constantemente, talvez não precisasse. Mas nesse momento, o que é essencial e é baseado na ciência é o isolamento social. Nós estamos num colapso econômico? E estamos. Tem muita gente que já não tem recurso nenhum. Mas vamos pensar da seguinte forma. Eu estou me isolando para que no futuro eu tenha pessoas que possam circular novamente, que possam comprar e que eu possa vender. Se essas pessoas começam a circular, o grande número de mortes vai acontecer, eles vão vender para quem? Quem que vai comprar? Eliane, agora eu quero aproveitar o momento, já que a notícia é bem fresca, né? Foi agora à noite. O que você acha da saída do ministro Mandetta, né? Você é a favor, é contra? O presidente tem prerrogativa de colocar e tirar a hora que ele quer. A caneta é dele. A caneta é dele. Eu tenho muito respeito pelo ministro. A gente acompanhou, o trabalho dele foi muito sério e a gente espera que o novo ministro continue na mesma linha. E vamos aguardar o que vai acontecer. Não dá para falar eu concordo ou discordo, a caneta não é minha. Sim. Né? O que a gente veio acompanhando que os dados foram sérios, tudo que ele fez deu efeito, conseguiu segurar a curva. É lógico que a gente ainda tem um bom período para passar e ele vinha fazendo um trabalho sério. Então a gente fica triste com essa notícia, mas espera que o próximo trabalhe na mesma linha, que se paute na ciência e que não vá para a linha da política. Qual seria o pior cenário, trazendo para Santa Cruz de volta? Você falou que agora hoje estão atendendo aí 400, 500 cestas mês. Qual seria? Vocês trabalham, lógico, ninguém sabe o que vai acontecer, porque é uma coisa inédita no planeta. Mas vocês já sentaram, vocês na equipe lá, o próprio prefeito, você... Se der tudo errado, a gente vai ter um limite. Aí lá, vamos chegar a 800 cestas, 1.000 cestas. Se tem um número assim que, se complicar tudo, a pandemia aperta, vamos fazer o pior cenário das trevas aqui. Vamos ficar mais 2 meses assim. Você tem o Fundo Social, a prefeitura em si, tem um limite que dá para aguentar, por exemplo, a gente aguenta mais 100 famílias, mais 200 famílias. Tem uma previsão de até quando vocês conseguem, né? Ou como que você tem hoje, você aguenta mais quanto tempo? Então, nós estamos trabalhando com a previsão de 1.500 para esses 90 dias e já estamos nos estruturando para fazer uma nova licitação nesse meio. De emergência já para... De emergência. Não vamos fazer uma contratação de emergência, que seria uma contratação direta, vamos fazer uma licitação, vamos seguir os trâmites normais. Apesar do como é que chama? Candidato pública que você pode contratar. Pode fazer. Isso, poderia, mas ainda a gente tem um fôlego para fazer o trâmite normal, então vamos seguir a linha normal. Para que a gente tenha um alívio, né, de poder aguentar mais tempo. É a mesma coisa que nós estamos fazendo com leite do idoso, que também é um programa nosso do município, que a gente atende 320 idosos. Então, se a gente verificar que nesse momento eu vou precisar aumentar a quantidade de idosos, eu vou aumentar para suprir nesse período de pandemia. E nesse meio tempo já estamos nos preparando para fazer um aditivo no contrato ou uma nova compra. Então a gente já vem se preparando para atender essas pessoas. É claro que existem muitos outros projetos surgindo, tem muita gente ajudando também que a gente tem que agradecer. A gente ganhou uma grande quantidade de tecidos de um senhor, conseguiu reunir 8 voluntários que estão confeccionando máscara. Bacana. Já colocamos um projeto de máscaras do bem. Então, assim, se a gente unir forças, a gente consegue superar esse período e passar tranquilamente. É claro, com um apertinho aqui e outro ali, mas a gente consegue passar. E eu acredito que a união faz a força. Do ponto de vista social, você como secretária dessa pasta, você acha que uma hora vai ter que passar isso?
A sociedade como um todo, nessa questão de de pensar mais no outro, na coisa de da empatia, sai melhor dessa situação? Porque tá tendo que se preocupar com o outro obrigatoriamente. Até aquele cara que costuma ser egoísta no trabalho dele no dia a dia, ele precisa de uma certa forma pensar no outro, que vai estourar nele uma hora, né? Economicamente, ele depende do outro, ele tá vendo que a engrenagem toda não tem como gerar sozinho. Então, você acha que a sociedade sai um pouco mais com empatia nesse momento? Vamos superar? A gente espera e vê isso como uma lição de que o dinheiro não é tudo e de que o poder não é tudo. Nesse momento, o dinheiro não está fazendo diferença. Ajuda, sim, mas não está fazendo diferença na questão da saúde. Eu posso ser milionário, mas se eu tiver o Covid e passar por todo aquele transtorno, eu posso morrer. Não é o dinheiro que vai me salvar. Tanto é que estão morrendo no Einstein, estão morrendo em todos os hospitais particulares. Todos os lugares. Então, nesse momento, eu tenho que pensar no meu próximo. Se eu posso ajudar voluntariamente, se eu posso doar uma cesta, se eu posso ajudar a assistência social, ou se eu não posso nada, não tenho nenhum recurso. Fique na sua casa, você já está ajudando o próximo, porque você está pensando no próximo. Então a gente espera que isso seja uma lição para a sociedade. Às vezes a gente vê, né, com tudo isso que você está falando, né, a gente tem a oportunidade de conhecer até um pouco mais o trabalho. Você falou várias coisas que o social de Santa Cruz faz e desenvolve, que às vezes nem a gente, né, sabia, né, e aí a população, a gente está aqui para levar essa informação à população, mas às vezes a gente nota algumas críticas, duras críticas que acontecem nas redes sociais. Como eu já falei, que a rede social é de cada um faz e age de acordo com a sua consciência. Mas essa semana eu vi um vídeo aí de uma família, né, a pessoa expondo a família lá, falando que a família, o social de Santa Cruz é devagar e tal, mas não é o que parece, de acordo com esses números que você está nos apresentando, que a gente vê que é muita cesta para muitas famílias em Santa Cruz. Quando acontece isso, de você ver um vídeo que chega, você procura conhecer, ir lá ver a família, como é que é a sua reação? Alguns vídeos a gente fica muito triste porque essas pessoas não nos procuram e não querem saber da realidade. A gente já viu muitas famílias que são acompanhadas pela minha equipe, inclusive algumas passam semanalmente, né? E a gente faz o acompanhamento. O trabalho da secretaria é sério, meus técnicos são sérios, estudaram e sabem o que fazem. Quando alguém chega lá para pedir, a gente faz um levantamento social e ajuda se realmente for necessário. Se essa família não tem necessidade, a gente não vai fornecer. Então, o que nos entristece e entristece a minha equipe, que eu só tenho a agradecer a minha equipe que está, sim, suando a camisa nesse momento, e a gente viu a união da equipe para fazer todo esse atendimento, e a gente fica muito triste de ver essa pessoa acusando assistência social. Então, eu peço, antes de sair acusando, vá conhecer a realidade. Né? Se for diretamente a mim, eu não ligo, eu não sou candidata e não quero me engrandecer com isso. E se me ofender, eu vou procurar as instâncias necessárias e vou tomar providência. Agora, o que não pode é atacar a minha equipe. Quando fala de assistência social, você está falando de 55 funcionários. Tá? E é 55 funcionários que estão esgotados, que estão trabalhando feito louco para atender toda a população em questão de auxílios que estão surgindo, que surgiram do dia para a noite e que às vezes a gente nem tem informação oficial que corre atrás da informação para poder passar para a população. E de pessoas que realmente necessitam de uma cesta básica ou de um auxílio funeral ou de outro que a gente está para atender. Meu celular fica 24 horas ligado. As pessoas que realmente precisam, as instâncias, polícia me procura, funerária me procura. Vocês, quando precisam, me procuram, então conseguem chegar até mim. Se não chegam até um técnico meu, chegam até mim, a gente aciona e atende na hora, né? Então, isso deixa a gente muito triste. Que eu falo, você não quer ajudar, mas então não atrapalha. Porque deixa a equipe com a moral lá embaixo, triste, e eu preciso fazer todo um trabalho nesse momento, porque eu preciso deles bem. Psicológico bem para atender todo mundo. E às vezes você fez 100 casos bons durante a semana toda, pega um caso desse aí que acaba até te desmotivando, né? Vamos dizer assim, né? Primeiro verifica, às vezes a família tem renda, tá pedindo, tá usando um filho para pedir. Gente, a situação não é às vezes o que parece, não é o que vendem por aí, realmente é a realidade. Então tomem cuidado, nem tudo é verdadeiro.
Já pra gente ir finalizando aqui, eu vou fazer mais duas questões aqui. Primeiro, eu quero saber, tecnicamente, o aplicativo que foi a escolha, tanto do Dória, porque foi eu nunca lembro o nome, se é PayPal, PicPay, sei lá. É um aplicativo também para receber o lado da merenda. Mas esse aí é o menos. O que mais fala é o tal do auxílio emergencial. E agora fiquei sabendo hoje que tem o Caixa Tem. Vou procurar Caixa baixar Tem, daqui a pouco já. Também. Acabando aqui eu já vou baixar, porque eu quero ver esses 600, preciso muito. Então, essa história do aplicativo facilitou, acho, para quem ia receber os cadastros. Para vocês, por exemplo, que estão à linha de frente ali desse pessoal. Mas ele fica ruim para muita gente que tem dificuldade com isso ainda, né? Muitas pessoas estão nos procurando porque tem dificuldade no preenchimento, tem dificuldade em mexer no aplicativo, mas muitas pessoas também não têm paciência de esperar. Né? Então, isso aumentou nosso fluxo enormemente. O 111, ele não responde tudo. Né? E o governo federal, o ministro, quando lançou, falou assim: os municípios não tem nada a ver com isso, não vão fazer nada. Mas estourou aonde? Estourou aqui, porque a gente que está aqui junto com a população, quem que eles vão procurar? Não dá para o cara sair daqui da Vila Fabiano e ir lá em Brasília, né? Vai vir aqui no Fundo Social. Vai vir aqui e a gente está lá disposto a ajudar. O que a gente consegue acessar na hora, a gente ajuda. Se a gente não consegue, a gente busca informação, a gente passa para a pessoa, então a gente está lá para atender todo mundo. E da melhor forma possível, estamos sempre prontos para atender todo mundo. Da minha parte, para encerrar, eu queria que você deixasse, muita gente está entrando, saindo, voltando, a questão da audiência rotativa da internet. Quem que está hoje com o celular lá, que fez o cadastro, está, por exemplo, em análise, o que fazer? Aguardar. Aguardar. Não tem outra coisa para fazer, não adianta ficar procurando e mandando, indo lá, mandando print no WhatsApp. Não. Tem que aguardar. O programa está instável, ele está saindo muito do ar. Então tenham paciência, não conseguiu agora, tentem outro dia, tentem mais tarde, a hora que diminuir o fluxo, mas continuem tentando, tá? Se na dúvida, baixe o aplicativo para fazer o cadastro e o acompanhamento. Embaixo tem o acompanhamento. Então, façam um acompanhamento até para aqueles casos de que estão no cadastro único, mas não são do Bolsa, que também tem a dúvida, tenho direito, não tenho. Joga ali o CPF, que ele já vai falar. As contas digitais sociais, o aplicativo Caixa Tem, tá? Para ver se já está aberta a conta, se já tenho dinheiro, se eu já posso fazer pagamento, se eu já posso fazer transferência. Não esquecendo que eu ainda não posso fazer saque. Então, não corram nas agências, na lotérica, que não vai adiantar nada. Tô naquela lista, naquele calendário, mas ainda não saiu. Calma, às vezes a data prévia ainda não liberou. A gente recebeu na fila da lotérica essa semana, uma pessoa ligou no cadastro único, queria saber se o dela estava habilitado e ela foi perguntando para todo mundo que estava na fila e o meu funcionário tinha que ver o de todo mundo. Nossa. E ninguém estava habilitado ainda, ele não estava liberado. É que assim, né? Cortar você rapidinho. Pro povo, né, para a população, parece a coisa mais fácil do mundo, né? O governo entra aqui, dá um aperta enter, o botão lá e caiu R$600 para todo mundo. E a não coisa, é verdade. Né, é técnica, né? Primeiro que não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Não pode ser Para para todo mundo, não dá. O recurso está limitado. Esse recurso nasceu do dia para a noite, tiraram de alguns fundos, jogaram, ele não existia. Conseguiram com uma medida provisória, mas ele não vai entrar assim do dia para a noite. Tem todo então tem todo um tempo. Estão liberando por lote esse dinheiro, os cadastros estão sendo liberados por lote. Então tenham paciência nesse momento. E lembrar que brasileiro é uma raça filha da mãe, que os caras estão trabalhando, os caras estão empregados de férias, sei lá, com CLT, com desemprego, e estão cadastrando, porque o aplicativo, ele não barra na hora. Então eu tô funcionário lá da empresa, vou pôr aqui, vai que dá. Aí o cara vai... a mais para dar trabalho, né? Porque sabe que não tem direito. Você quer apostar quanto? E cada 50 que baixa lá, tem uns 30 que não tem direito, mas vai que, né? Vai que dá. Os caras são assim, aposentados e acaba enchendo o banco de dados e aí acaba atrapalhando os outros. É mais um motivo. Acaba travando. Bom raciocínio. É, sempre assim. Agradecer pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que é um momento difícil, de muita pergunta, e ninguém tem resposta para todas as perguntas, porque tudo é novo, tudo não existe. Se trouxer, a gente falou com o prefeito aquele dia que entrevistou, ficou pergunta para trás, e ele falou, não dá para saber, a gente está no momento que tem 60, 70 anos, gente que nunca viu isso. Talvez quem viveu guerras, eu acho,
entender alguma coisa, porque é um momento de radical, a gente vive como se fosse uma guerra. Só comprar máscara e não receber porque outro país comprou, atravessou, isso é tempo, não existe. Ninguém imaginava que em 2020 ia acontecer isso no século XXI, mas está acontecendo. Agradecemos você por ter aceitado o convite e a gente está à disposição também. E parabéns pelo trabalho, que está sendo difícil, eu tenho certeza. Eu que agradeço. Assim, é um amor trabalhar na assistência social. Eu descobri isso quando eu fui para lá, que a minha profissão não tinha nada a ver com isso. Então a gente faz por amor, a minha equipe também. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Obrigado, Domi. Valeu, André. Obrigado, Eliane. Foi um prazer estar aqui com você. Abraço aos nossos amigos internautas de Santa Cruz. Posso mandar um abraço para a Piscininha? Deve. Mandar um abraço para a Piscininha, que tá dando uma força aqui para o André e para a Priscila, que antes ficava um arroz aqui. Ele começou esse negócio de coronavírus. Não foram na Eliane, mas já assumiu um pacote de arroz aqui. Não, a gente tá vendendo pro Piscininha. A gente sorteava, começar a vender. Agora tá ralentando nos mercados. A gente tá vendendo, pode ter uma renda extra. Abraço a todos vocês que estiveram com a gente. Amanhã tem o F5 às 6 da tarde. Que hora é o programa seu? Fala aí. O meu às 13 horas. Amanhã eu vou entrevistar a Maiara Garcia, psicóloga, que vai dar dicas aí para as mamães que estão com os filhos em casa, o que você deve fazer, né, para aguentar os seus filhos aí, né? Porque para muitas mães é aguentar o filho. Então, amanhã não perca às 13 horas. Programa Opinião Livre, a qual Eliane Botelho já participou. Dar o celular pro filho ou não dar o celular pro filho? E se der, quanto tempo tem que ficar o celular na mão do filho? Depende, né? Depende. Filho gruda não sai nunca mais. Difícil, lá em casa tá difícil. Aí, tá vendo? Vai fazer o quê? Tá vendo? Você tem um só. Tenho só um. Eu tenho 3. Aí, tá viu? Isso a gente vai fechar com essa mensagem do programa. Se você acha que tá ruim pra você, a pessoa do seu lado pode estar pior. Você tá vendo só? Abraço a todos, amanhã F5 às 6, o programa do Dona é 1 hora da tarde lá no Facebook. No meu e no grupo Opinião Livre. E semana que vem tem mais um Fechando a Conta aqui no Axé Santa Cruz, pela nossa web rádio, também pelo nosso Facebook. Obrigado a todos. Até amanhã no F5. Abraço. Valeu, gente. Muito obrigado. Vagas de emprego. Os filmes em cartaz. Notas de falecimento. Quem vai se casar? Os melhores eventos. Você encontra aqui. Axé Santa Cruz. 24 horas, onde você estiver.